Canal Rural na Estrada vai te levar pelo caminho das sementes, o insumo básico para a produção agrícola. Na Embrapa, no Paraná, você vai conferir o trabalho de desenvolvimento de novas variedades de soja, de trigo e girassol. Em Mato Grosso, vamos mostrar os multiplicadores de sementes que colocam o produto no mercado. E no Ceará, nós visitamos o maior centro produtor de melão do mundo. Chegou a hora de começarmos a percorrer o trajeto das sementes. Logo no início, percebemos que a logística deste insumo tem suas peculiaridades. O processo inclui o desenvolvimento de novas variedades. Para entender como isso funciona, nós vamos até a unidade da Embrapa, em Londrina, no interior do Paraná. Onde tudo começa, um trabalho minucioso que revela a importância do pesquisador. Imagina plantar em pequenos espaços, em pequenos blocos, em épocas diferentes, para coincidir a floração de acordo com as características do cruzamento desejado. Podemos observar os diferentes portes, as diferentes tonalidades, uma diversidade genética para se garantir bons resultados. São necessários mais de 10 anos para colocar uma nova variedade de semente no mercado. A Embrapa é referência mundial no desenvolvimento de tecnologias para cultivares adaptadas a regiões tropicais. Uma delas é o trigo. Hoje aqui nós temos cultivares que são boas para pão, boas para bolacha, né? Aí depende do que a indústria quer, né? Como é que você sabe que esse trigo que você está escolhendo aqui dá uma boa bolacha Maria? Não, isso aqui, todas essas linhagens aqui que estão aqui já foram feitos testes de qualidade. Paciência, determinação e, claro, muita tecnologia ajudam a identificar as preferências do mercado. Com isso, o cruzamento de diferentes linhagens vai ganhando novas características. A partir daqui, o segundo, terceiro, até o 8º ano, você tem uma diversidade muito grande de plantas. Aí que o trabalho do pesquisador complica um pouco mais, né, Manuel? Aqui nós temos, desde o que nós chamamos de populações segregantes, que vai desde F2 até F8, né? F2 quer dizer geração segunda, F3 é a terceira geração, F4 é a quarta. E cada uma é um ano, né? Que é a safra. Então você vai descartando nesse caminho? Vamos descartando no caminho, exatamente. Por exemplo, desde F2 até F8 aqui, por exemplo, nós temos umas 20 mil parcelas dessas aqui que você está vendo, né? De 20 mil parcelas para chegar numa que vai ser uma cultivar, que normalmente nós recomendamos uma por ano. E olha lá. Estar nos campos de pesquisa é como uma viagem no tempo. O trabalho vai passando de um pesquisador para outro, do desenvolvimento até a multiplicação das sementes. Aqui nós estamos no 10º ano desta longa trajetória da pesquisa. Neste ponto, o multiplicador da Embrapa já recebeu uma parte das sementes selecionadas, ao mesmo tempo que começam os ensaios em 4 estados do Brasil. Nos 3 últimos anos de testes ficam entre 10 e 15 linhagens. No final, uma única cultivar será recomendada. Os sementeiros que colocam o insumo no mercado têm que obedecer à legislação brasileira. A lei permite apenas 4 colheitas com a mesma semente básica. A semente básica é a semente, então, que a Embrapa faz a distribuição a comercialização para os produtores de semente que vão fazer aí a semente comercial, que é aquela que vai ser vendida depois para o agricultor. Depois da gente conhecer todo o processo de desenvolvimento de uma nova variedade de trigo, nesse processo de sementes, nós retornamos na Embrapa aqui em Londrina, mas para falar de uma outra cultura, girassol. Um trabalho que começou na década de 80, recebeu um reforço na década de 90, mas nos últimos 10 anos o biodiesel deu um reforço para a pesquisa nessa cultura. Cláudio Portela é melhorista da Embrapa, é pesquisador. Cláudio, como é que entrou o girassol nessa questão, principalmente com o reforço do biodiesel? Bem, o girassol é uma planta que ela apresenta em média 40% de óleo, certo? Então, nos últimos 5, 6 anos, tem se estimulado a produção de biodiesel. Então, o governo tem estimulado programas que desenvolvam cultivares com maior teor de óleo.
Para desenvolver uma nova variedade de girassol, os pesquisadores precisam de 5 anos a mais do que outras culturas, como a soja, por exemplo. Para fazer os cruzamentos, as técnicas usadas são manuais. A flor gigante, que costumamos admirar pela beleza, é chamada de capítulo. É ali que acontece a transformação na busca por novas plantas. Então, esse ato sexual que nós acompanhamos aqui na vegetação é desta forma que o pesquisador estimula a fecundação. É assim que acontece no campo? O melhorista ele tem que fazer muito sexo aí no campo, certo? Então como é que você faz? Para que você desenvolva essas linhas que vão dar origem ao híbrido, você precisa fazer a autopolinização da linha. Ou seja, como cada flor do girassol tem a parte a fêmea e tem o macho, você passa a mão, certo? E você autopoliniza essa linha. Ou seja, cada geração é como se você tivesse o pai e a mãe sendo a mesma planta e dar a origem ao filho. Ou seja, você teria como o filho vindo do mesmo pai e da mesma mãe. Das 6 grandes empresas que trabalham com girassol, apenas a Embrapa faz todo o desenvolvimento de novas variedades, novos híbridos em solo brasileiro. As demais utilizam outros países, principalmente a Argentina. Mas na hora de fazer os ensaios para adaptação, esses sim são feitos em solo brasileiro, para conseguir o registro junto ao Ministério da Agricultura. Então existem programas de melhoramento na Argentina e essas empresas trazem esses híbridos e avaliam numa rede de ensaios. Ou seja, essa rede de ensaios avalia materiais não só da Embrapa, mas híbridos de todas essas empresas. Essa rede ela conta com a participação de universidades, cooperativas, que montam ensaios e avaliam os híbridos de todas essas empresas. No próximo bloco, você vai conhecer o desenvolvimento de novas variedades de soja. Em Mato Grosso, você vai entender como é feita a armazenagem das sementes e os cuidados com o transporte. E no Ceará, nós vamos mostrar o maior produtor de melão do mundo, que depende da semente importada para atender o mercado. O Canal Rural na Estrada está de volta. Nesta etapa, você vai acompanhar o processo de armazenagem e de transporte das sementes. Você vai ver também como funciona a logística da fazenda que mais produz melão no mundo. Os centros de pesquisas fazem um planejamento preciso para testar novas variedades de soja. O processo acontece em todos os cantos do Brasil, do Rio Grande do Sul até Roraima. Na Embrapa de Londrina, as casas de vegetação funcionam durante os 365 dias do ano. Dependendo da demanda, cada casa comporta de 2.400 a 6.000 vasos com soja. O pesquisador que trabalha com o desenvolvimento de novas cultivares de soja não pode perder tempo. O mercado tem uma concorrência muito grande. As casas de vegetação servem para acelerar este processo, para avançar em novas gerações. As casas de vegetações elas são usadas principalmente na parte de cruzamento durante o verão e logo após a colheita dos cruzamentos a gente utiliza as casas para o avanço de geração, principalmente gerações F1 e F3, que com isso a gente consegue reduzir o tempo de uma variedade chegar ao mercado. Dos centros de pesquisa, as sementes seguem viagem para os multiplicadores. Nós vamos até um deles, em Pedra Preta, no estado do Mato Grosso. A região é propícia para a produção de sementes, com altitude acima de 700 metros. Esta área foi selecionada para o cultivo de algodão. A safra é estimada em 9.000 toneladas, mas apenas 10%, ou seja, 900 toneladas, são selecionadas para chegar até o produtor. Tamanha é a exigência em qualidade. No estoque,
a armazenagem do insumo exige cuidados. Além de manter todo o estoque 1,5 m abaixo do nível do solo, as paredes são duplas, separadas por um revestimento de isopor. É o chamado isolamento térmico. Aqui a temperatura se mantém entre 22 e 24 graus Celsius para preservar a qualidade da semente. Se esquentar é prejuízo certo. A semente perde a capacidade de germinação. Nesta fazenda produtora, os armazéns foram projetados especialmente para preservar a qualidade das sacas de sementes durante pelo menos 6 meses, até o período do plantio. Durante um período que vai da colheita, que é feita em janeiro, fevereiro, março e abril, e conservar até o momento que o produtor vai retirar, que é no mês de setembro e outubro, porque ele vai estar plantando quando começam as chuvas, no mês de outubro e novembro. Dependendo da distância e dos desafios encontrados pelos motoristas na entrega do insumo, os cuidados com a armazenagem podem ir por água abaixo. O ideal para a gente entregar seria no mesmo dia a semente sair daqui e chegar até no produtor, mas a gente entrega algumas distâncias até 1.000 quilômetros, por exemplo. E isso pode levar de 3 dias a 1 semana. Se acontecer algum acidente, algum problema com o caminhão, por exemplo, todo aquele cuidado que a gente teve para poder preservar a semente, preservar a qualidade dela, a gente vai se perder por 1 semana, 10 dias de frete até chegar no produtor. Nós marcamos aqui em Rondonópolis um encontro com o motorista João Joaquim dos Santos, que está com uma carga de sementes. Ele vem transportando 50 toneladas, olha o tamanho da criança. Um rodotrem de 9 eixos. Nós vamos conversar com ele quais os cuidados que ele tem que tomar nessas estradas e principalmente para enfrentar este calor aqui do Centro-Oeste. Olha só o poeirão da estrada que o seu João tem que enfrentar nessa rotina de carregar as cargas aqui para a região produtora do Mato Grosso. Seu João está descendo aqui. E essa carga de semente, seu João, vai para onde? Para Sinop, lá para o fazendeiro, lá o Elim Ibrahim. As estradas muito ruins, mas nós vamos ver se chega lá. A maior dificuldade é o tamanho dessa criança aí. A dirigir nas estradas aí, não tem as estradas muito competentes, né? Mas a gente vai devagarzinho, com muito jeito aí para não rasgar a sacaria aí da semente, mas graças a Deus nós vai chegar lá. Parar na sombra? Na sombra, onde não tem sol, onde não pode molhar, contaminar nada aí na semente. Os caminhoneiros são orientados a preservar a qualidade da semente durante toda a viagem. Foi criada até uma revista em quadrinhos, mostrando o passo a passo da segurança no transporte. Com tantas exigências, o frete de semente fica mais caro, na comparação com outros insumos. O custo em torno de 20% a mais. 20% a mais do preço normal de outros fretes, né? Tipo, fertilizante é 20% a mais. Por quê? Pelo custo operacional, não é qualquer caminhão, qualquer motorista que a gente pode pôr, carregar semente. O caminhão tem que estar em dia. Soalho, forro, tampa, lona, tem que estar 100% caminhão, senão a gente corre o risco de danificar a carga. Danificando a carga, a semente não pode ser produzida como semente. Saímos de Mato Grosso com destino ao Ceará para conhecer a fazenda que responde pela maior produção de melão do mundo. São cerca de 180 mil toneladas por safra. As sementes chegam de primeira classe. O transporte aéreo encarece o preço do produto final. A semente representa 18% do custo de produção do melão. Dependendo da variedade, pode chegar a R$250 mil a cada 1 milhão de sementes. Mas a logística é sofisticada. A parte de transporte aéreo, por exemplo, tanto faz vindo da Espanha ou dos Estados Unidos, chega a custar R$5 mil a cada 1 milhão de sementes. Chegando em Fortaleza, no desembarque tem a parte rodoviária, mais R$500, um custo considerado até baixo porque a empresa é proprietária dos caminhões. Mas o que impressiona mesmo é a parte burocrática. Antecipadamente a gente chega a fazer o pedido para o fornecedor com 60 dias. Então tem o tempo de liberação, tem o tempo de preparação da semente lá no exterior para envio
e tem a burocracia tanto fitossanitária quanto aduaneira da Receita Federal. As máquinas preenchem as bandejas colocando uma semente em cada divisória. Depois, elas vão para a câmara de germinação, que funciona a 32 graus Celsius e umidade de 80%. Após 2 dias, as bandejas vão para as estufas e em seguida para o campo. A rastreabilidade é parte importante do processo. A rastreabilidade é um dos pontos mais importantes no controle hoje da cultura do melão e da melancia. Essa rastreabilidade ela se inicia no controle da semente, em que você identifica qual a variedade, qual o percentual de germinação que essa variedade teve e ela vai para o campo. No campo, essa planta vai gerar frutos e esses frutos, a rastreabilidade que se deu início na semente, vai chegar ao fruto para que chegue ao cliente final. Então, no cliente final, você vai identificar qual a semente, qual a variedade, qual hora de trator foi utilizada, que tipo de tratamento foi utilizado. O plantio é feito em mutirão. O grupo de trabalhadores enfrenta o sol do Nordeste e, com agilidade, vai cobrindo as mudas com uma manta. Como é que funciona essa parte aqui? Tem que ficar totalmente coberto aqui. Tem que ficar, né? Quando queimar a pele, pra chegar em casa, a esposa dizer, ô negão, né? Tem que ficar bem branquinho, né? O sol aqui vale por 2. Aqui no Ceará não é fraco, não. É, daqui é um sol e mais outro em cima. Porta de sol não tem. Só de fazer sol não tem não, é diferente. Rio Grande do Norte é mais frio um pouco. O sol não é tão quente que nem aqui, né? Depois de 70 dias começa a colheita. Os vagões puxados pelos tratores vão para a classificação e embalagem. A carga também passa pela desinfecção e secagem para garantir a vida útil da fruta. O tempo para chegar na mesa do consumidor europeu pode levar 30 dias. Para o mercado interno, saem daqui mais de 80 carretas por semana. Nós estamos dentro da carreta frigorífica. Esta carga de melão é da variedade amarelo e vai para São Paulo. Cada variedade exige um tipo de temperatura? Perfeitamente. Existem variedades que a temperatura é mais baixa, porque eles têm um amadurecimento mais rápido. Existem variedades que têm uma temperatura mais alta, como é o caso do melão amarelo, que está em torno entre 10 e 11 graus. Isso tudo vai de acordo com a semente. Esta carreta frigorífica veio de Santa Catarina, carregada com hambúrguer, e vai retornar com melão, para entrega em Ribeirão Preto, em São Paulo. São cerca de 3 mil quilômetros, com um custo de frete de R$ 5.800. O caminhoneiro tem que ficar de olho na temperatura para garantir a conservação do melão na viagem. A gente programa um aparelho para 10 graus positivo e fica cuidando se ele continua permanecendo nos 10 graus positivo até o destino. O melão chega tranquilo. Chega tranquilo, geladinho, pronto para deliciar se o cara quiser. No programa de hoje, você acompanhou o processo de desenvolvimento genético de sementes no Paraná e o trabalho dos multiplicadores em Mato Grosso. Você também conheceu a fazenda que mais produz melão no mundo. Com esta imagem do plantio de melão no Ceará, com sol forte e muito vento, encerramos a nossa jornada sobre a logística da semente. Gostou do programa? Quer rever esse episódio? Basta acessar o nosso site www.canalrural.com.br/na estrada. Vamos juntos? A viagem não para!